A formação da escória, que ocorre durante o período de sopro de oxigênio no convertedor LD, é bastante relevante, uma vez que tem participação significativa na definição do desempenho deste equipamento. As escórias de convertedor são majoritariamente constituídas por CaO, sílica e FeO, e em menores quantidades ainda com MgO, P2O5 e MnO, de tal forma que elas podem ser adequadamente representadas e analisadas, contemplando estes três óxidos que normalmente, com seus teores somados, vão alcançar valores da ordem de 90%. O diagrama apresentado aqui corresponde exatamente a esse sistema, onde estão apresentadas as temperaturas líquidos e as diferentes fases que vão se precipitar ou cristalizar quando essas escórias são solidificadas em condições de equilíbrio. No vértice inferior esquerdo temos o CaO, vértice inferior direito FeO e no vértice superior a sílica. Podemos, através desse diagrama, delimitar o campo de escórias 100% líquidas a diferentes temperaturas. Aqui será apresentado este campo a 1.600 centígrados, que é a temperatura usual de fabricação do aço no convertedor. Então, como já foi visto em vídeos anteriores relativos à parte de termodinâmica aplicada à siderurgia, o primeiro passo consiste em delimitar a linha líquidos equivalente a 1.600. Essa linha está apresentada aqui por essa coloração azul. Vemos que todas as escórias que se encontram com composições no interior dessa região têm temperaturas líquidas inferiores a 1.600 e, consequentemente, estariam totalmente líquidas a esta temperatura. É interessante observar também que, à medida que as temperaturas que consideramos temperaturas mais baixas, o campo de escória 100% líquida vai ficando mais restrito. A 1.600, o campo é indicado por essa região azul que está apresentada aqui. Então, dentro desta faixa de temperatura, as escórias 100% líquidas seriam aquelas cujas composições estejam representadas no interior dessa região. Vamos agora acompanhar o processo de formação da escória, analisando a dissolução da cal numa escória que inicialmente é composta de FeO e sílica. Temos aqui mais uma vez o diagrama de fase CaO, FeO e sílica, e vamos considerar que a escória inicial seja composta basicamente por FeO e sílica, proveniente respectivamente da oxidação do ferro e do silício. Como vimos no vídeo anterior, esses dois elementos são oxidados intensamente no primeiro estágio, logo no início do período de sopro. A relação FeO-sílica nessa escória inicial depende do posicionamento da lança de oxigênio. Vamos considerar, então, para efeito dessa análise, que a relação inicial de FeO por sílica, em termos de massa, seja de aproximadamente 1, o que vai indicar uma escória com a composição inicial próxima aos 50% de cada uma dessas fases, conforme indicado por essa seta. À medida que a cal vai sendo adicionada e vai se dissolvendo nessa escória inicial, a composição da escória remanescente vai caminhar no sentido do vértice da cal. Isso foi observado em vídeos referentes à termodinâmica aplicada à siderurgia, que estão disponíveis também no YouTube. Então, caminhando através da injeção de CaO, nós vemos do carregamento de dissolução do CaO, nós vemos que a composição vai gradativamente caminhando ao longo dessa linha, indicada pelas setas vermelhas. Quanto mais CaO se dissolver na escória, mais próximos vamos estar do vértice do CaO. Observamos que, ao chegar nesta região que está representada aqui, vai atingir um limite do campo de escórias líquidas e começará, então, a ocorrer a precipitação deste silicato de cálcio, representado por Ca2SO4 ou 2CaOSO2. Esse óxido, esse silicato, é um material de alta temperatura de fusão e que vai se solidificar em torno da partícula de cal e vai comprometer a continuidade de seu processo de dissolução.
Este processo passará, a partir de agora, a ocorrer apenas pela difusão destes dois óxidos através da camada desse silicato, e o processo de dissolução se torna extremamente lento. Uma revisão ou informações, análises relativas a essa trajetória de composição e de cristalização de escórias pode ser obtida através desse link, especialmente na playlist relativa à termodinâmica aplicada à siderurgia. Vamos agora analisar o processo de dissolução da cal, considerando que o posicionamento da lança no início do período de sopro foi tal que levou a se obter uma relação de FeO para sílica mais alta. Isso normalmente ocorre quando se inicia o sopro com a lança posicionada mais afastada do banho metálico. Vamos dizer que a composição inicial seja essa representada por essa posição extrema aqui da seta vermelha. Mais uma vez, o processo de dissolução da cal implicaria em variações da composição ao longo de uma linha reta que unisse essa composição inicial ao vértice do CaO. A trajetória, então, seria indicada por essa sequência de setas, e o que observamos agora é que se consegue uma dissolução bem mais intensa da cal, os teores alcançados na escória são mais elevados, e não ocorre mais a formação da carapaça de silicato de cálcio, uma vez que se foge do campo de precipitação deste composto. O que vai acontecer quando alcançarmos este ponto é a saturação da escória em CaO. O fato de evitar este campo de formação dessa carapaça é extremamente interessante, porque permite alcançar teores mais elevados de CaO na escória, o que, como já vimos no vídeo anterior relativo às reações químicas, vai ter efeitos benéficos, principalmente sobre o processo de dissolução e também sobre o processo de desfosforação. Além disso, um maior teor de CaO na escória vai inibir o ataque da escória ao refratário. Então, essa é uma das razões pelas quais os operadores no convertedor LD normalmente iniciam um período de sopro com uma lança mais alta que propicia uma relação FeO subsílica na escória inicial mais elevada. Nesta figura estão mais uma vez representadas as duas trajetórias de dissolução da cal, dependendo do teor ou da relação FeO sílica na escória inicial. Aqui para uma relação de aproximadamente 1:1 de FeO e sílica, com a formação do silicato de cálcio, que vai constituir uma carapaça que envolve a partícula de cal e que, consequentemente, vai limitar severamente a continuidade do seu processo de dissolução, e a outra rota, envolvendo uma escória com teor de FeO mais alto, que vai evitar esse campo de precipitação desse ortosilicato e que, consequentemente, vai favorecer um processo mais intenso de dissolução da cal, formando escórias mais básicas e com uma cinética de dissolução mais favorável. Como foi mencionado anteriormente, o posicionamento da lança de sopro de oxigênio, especialmente nos instantes iniciais do sopro, tem participação definitiva na determinação da relação de teores de FeO e sílica na escória inicial. De um modo geral, nas usinas se fala em categorias de sopro definidas pela relação L sobre L0. Aqui L0 seria a altura do banho plano e L seria a altura associada à penetração do sopro decorrente da interação do jato supersônico de oxigênio com o banho metálico. Quando esse jato incide sobre a superfície, ele provoca a formação dessa cavidade que vai ter uma determinada profundidade. Então, essa relação L sobre L0 caracteriza os diferentes tipos de sopro. Normalmente, quando essa relação é baixa, que significa uma baixa penetração do sopro, normalmente a relação entre 0,5 e 0,7, na indústria se fala que se tem um sopro macio. Quando essa relação está em torno de 0,9 e 1,1, se fala em sopro duro. Logicamente, um sopro macio é aquele que vai ocorrer com a lança posicionada em níveis mais altos. Esse jato vai incidir sobre uma área maior do banho metálico e vai favorecer um aumento do teor de FeO na escória. Consequentemente, a relação FeO subsílica
vai ser mais elevada, o que evitará o problema de formação do ortosilicato sobre as partículas de cal e favorecer o processo de dissolução da cal desde os instantes iniciais do sopro. Além da relação FeO sobre sílica na escória inicial que se forma durante o sopro no convertedor, o posicionamento da lança de oxigênio afeta uma série de outros parâmetros, conforme apresentado de forma sucinta aqui na tabela. Então, temos a variável que está sendo afetada e duas colunas correspondentes ao sopro duro, aquele em que a lança fica mais próxima do banho metálico, e o sopro macio, em que a lança fica mais afastada. Já vimos pelos comentários e observações anteriores que um sopro duro favorece uma menor oxidação do ferro, consequentemente o teor de FeO na escória diminui. Há um efeito oposto em relação aos teores de fósforo e manganês. Um sopro duro, como vimos, compromete a dissolução da cal e vai limitar principalmente a reação de desfosforação. Então, um sopro duro dificulta a remoção do fósforo para a escória. A vida da lança, por sua vez, diminui, uma vez que trabalhando com a lança mais próximo ao banho, os níveis de temperatura que ela vai ser submetida vão aumentar e também aumenta o risco de depósitos metálicos sobre a sua superfície. Por sua vez, o desgaste do revestimento refratário diminui. Uma escória com menos FeO, ela tem menos tendência a oxidar o refratário, que é feito à base de MgO impregnado em carbono, então um sopro mais duro favorece um menor desgaste no refratário. Em relação à formação de cascão na boca do convertedor, quando o sopro é duro, há maior projeção de metal, e aí, consequentemente, esse depósito é predominantemente metálico. Quando o sopro é macio, a projeção maior é de escória, e esse depósito vai ser constituído principalmente pelos óxidos que compõem a escória. Bode na lança é o nome que o pessoal de empresa designa ou utiliza para designar os depósitos que ocorrem sobre a lança e, logicamente, um sopro mais duro, mais próximo ao banho metálico, aumenta a formação destes depósitos e, como vimos também, isso vai tender a diminuir a vida da lança. Em relação às projeções, um sopro mais macio vai favorecer o aumento de projeções de escória e vai também favorecer uma dissolução mais incompleta, ou pelo menos mais lenta, da sucata. Finalmente, o efeito sobre o rendimento metálico tem relação direta com a oxidação do ferro. Já vimos que, quando temos um sopro duro, o rendimento metálico vai aumentar porque a oxidação do ferro vai diminuir, consequentemente, seu teor na escória vai ficar mais baixo. Para uma representação mais completa da escória formada no convertedor, é interessante ao diagrama anterior acrescentar o MgO, que normalmente tem teores na faixa de 6 até 10% nas escórias formadas no convertedor. Esse diagrama já é um diagrama agora com CaO e MgO neste vértice, com FeO do lado direito e sílica no topo, mas agora incorporando os efeitos de diferentes teores de MgO. O que nós observamos é que o teor de MgO tem pouco efeito sobre essa linha. Aqui estamos representando a região de escória 100% líquida na temperatura de 1600, e o que vamos vendo é que à medida que o teor de MgO vai crescendo, o campo de escória líquida vai se ampliando e novamente vai reduzindo a probabilidade ou o risco de se formar aquela carapaça de ortosilicato de cálcio, que, como já vimos anteriormente, limita o processo de dissolução da cal. A incorporação do MgO também, provavelmente alcançando os limites de saturação em MgO, tem um efeito benéfico para a redução do desgaste do refratário no convertedor. O diagrama apresentado nesta figura representa os teores de saturação de MgO em uma escória composta de CaO, FeO e sílica em uma temperatura de 1600 centígrados. Aqui na ordenada nós temos o teor em massa do MgO na escória e na abscissa as relações de porcentagem de CaO sobre porcentagem de sílica, ambas expressas em massa. Esse parâmetro costuma ser designado na indústria como basicidade binária. O que vemos aqui nessas linhas cheias são os teores de saturação em MgO para diferentes teores de FeO na escória. Observamos que
com a redução dos teores de FeO, os limites de saturação para alcançar a saturação em MgO vão ampliando. Como as basicidades usuais das escórias de convertedor estão na faixa de 3 a 4, normalmente nessa faixa o teor de FeO tem pouco efeito sobre o teor de saturação em MgO, e esse teor se encontra aproximadamente na faixa de 6 a 8% de MgO. A figura apresentada nesse slide apresenta a evolução da composição da escória durante o período de sopro. Na ordenada, nós temos os teores em massa dos diferentes óxidos que compõem a escória, e na abscissa, o volume de oxigênio soprado. Isso poderia ser substituído também em função do tempo de sopro, que também cresceria ao longo desse sentido indicado aqui na figura. Então, temos as variações dos teores de CaO, sílica, FeO, MnO e MgO, que são os 5 principais componentes das escórias no convertedor. Esses resultados apresentados aqui, eles decorrem diretamente da cinética das diferentes reações, do processo de dissolução da cal e também do posicionamento da lança, que afeta sobremaneira o teor de FeO na escória. Nós vimos que é uma filosofia comum das usinas utilizarem lanças mais altas no início e no final do processo, o que acarreta em uma maior oxidação do ferro nesses dois períodos. Os teores dos outros óxidos vão depender muito do teor de FeO que é formado. A sílica é formada praticamente no primeiro estágio do processo de sopro de oxigênio. O seu teor vai gradativamente caindo, uma vez que vai ocorrendo a dissolução da cal, vão se incorporando outros óxidos, e isso vai fazendo com que o teor de sílica na escória vá caindo, levando a basicidade final a alguma coisa em torno de 3. O teor de FeO, como já vimos, depende do posicionamento da lança. MnO e MgO sofrem poucas variações durante o período, dependem muito do teor de manganês que temos inicialmente no gusa e na adição de cal dolomítica, que normalmente é feita visando saturar a escória em MgO ao final do período de sopro. Um outro parâmetro importante relativo ao comportamento da escória é o fenômeno chamado de espumação da escória, que tem relação direta com as suas projeções para a boca e eventualmente até para fora do convertedor. Na literatura se encontra definido um índice de espumação, designado aqui pela letra sigma maiúsculo, que é definido como a relação da viscosidade da escória elevada a 1,2, dividido pela tensão superficial da escória, a sua densidade e o diâmetro das bolhas de gás formado. O que vimos aqui é que as propriedades da escória têm importância significativa sobre esse fenômeno. Um aumento da viscosidade da escória vai favorecer o seu processo de espumação, ao passo que o aumento da sua tensão superficial e o aumento também da densidade da escória desfavorecem esse processo de espumação. Por sua vez, um aumento no diâmetro das bolhas também vai reduzir esse processo de espumação da escória. Aqui no gráfico da direita temos esse índice de espumação plotado em função da basicidade binária para duas temperaturas diferentes. A temperatura ela afeta principalmente a viscosidade e afeta muito a tensão superficial também. Então nós vemos que um índice de espumação mais baixo vai ser obtido para basicidades aqui em torno de 1,2, né? Logicamente, como mencionamos, no caso do convertedor, as basicidades são um pouco mais altas, indicam que nesse caso há uma tendência desses índices de espumação serem um pouco maiores. Esse diagrama foi construído considerando uma escória com 30% de FeO e com algum teor de alumina.